Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Deve Tá de Brincadeira aí, o podcast onde desvendamos os mistérios da tecnologia com uma pitada de bom humor. Gostaria de dizer também que esse episódio é um oferecimento da Insider, mas como ainda não é, nem vou dizer, mas quem sabe um dia. Me liga, Insider! Antes de começarmos, deixa eu fazer uma pergunta. Você entende bem o que são modelos de linguagem de grande escala, aqueles famosos LLMs? Sentiu que precisa entender um pouco mais? Então eu vou te ajudar. Sou o Félix Codeiro e sou tão real quanto aquele atestado que você levou para o trabalho para remover pela 7ª vez o dente do siso. Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar fundo no universo desses modelos de linguagem e entender como eles estão transformando o mundo. Então, pessoal, vamos embarcar em uma viagem no tempo para entender a história e evolução dos modelos de linguagem de grande escala. Tudo começou lá atrás, no início do século XX, quando o matemático russo Andrei Markov decidiu analisar um texto literário usando cadeias de Markov. Pense nisso como tentar prever a próxima palavra que seu gato vai miar. Na época, ele estava mais focado em vogais e consoantes, mas essa foi a semente das ideias de modelagem de linguagem que temos hoje. Avançando um pouco no tempo, chegamos à década de 1940, quando Claude Shannon, o pai da teoria da informação, mostrou que a língua tem padrões e redundâncias. Ele até fez um experimento onde as pessoas tentavam adivinhar letras de um texto oculto. Isso mostrou que podemos prever próximas letras ou palavras se formos espertos o suficiente. Basicamente, Shannon estava nos dizendo que com o conhecimento certo, podemos ser melhores do que um papagaio adivinhando palavras. Pulando para o final do século XX, tivemos os modelos N-Gramma, que tentaram prever palavras com base nas palavras anteriores. Era como tentar adivinhar o que seu amigo vai dizer só porque ele sempre começa uma conversa com "Então, cara". Esses modelos eram úteis, mas tinham suas limitações. Era difícil para eles capturar contextos mais longos, como lembrar de um parágrafo inteiro ou de um discurso inspirador do seu cachorro. A verdadeira revolução veio com as redes neurais no início dos anos 2000. Uma equipe liderada por Yoshua Bengio introduziu a ideia de usar vetores contínuos para representar palavras, os famosos embeddings. Pense nisso como transformar palavras em coordenadas no espaço, onde palavras como gato e cachorro ficam próximas, porque afinal, todo mundo sabe que eles são praticamente primos. Isso permitiu que os modelos compreendessem melhor as relações semânticas e gerassem previsões mais precisas. Finalmente, chegamos à era dos Transformers, que surgiram em 2017 com o famoso artigo Attention is all you need. Essa arquitetura permitiu que os modelos de linguagem processassem grandes volumes de texto de uma vez, sem precisar ler palavra por palavra como fazíamos antes. É como se, de repente, pudéssemos ler um livro inteiro só olhando para a capa. Os Transformers revolucionaram a eficiência e a capacidade dos modelos de linguagem, levando-nos à era dos LLMs que conhecemos hoje. Agora que entendemos como chegamos até aqui, vamos falar sobre os avanços técnicos e as arquiteturas modernas que tornam os modelos de linguagem de grande escala tão impressionantes hoje em dia. Imagine que estamos explorando o futuro com ferramentas que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Começando pelos Transformers, que são a base dos modelos modernos. Eles utilizam um mecanismo chamado autoatenção, que permite que o modelo considere todas as palavras do texto simultaneamente. É como se você pudesse prestar atenção em todas as conversas de uma festa ao mesmo tempo, sem perder um único detalhe. Isso elimina a necessidade de processar o texto sequencialmente, como os modelos recorrentes faziam antes. Com os Transformers, também surgiu a capacidade de pré-treinamento em larga escala. Modelos como o GPT-3 da OpenAI são treinados em enormes volumes de texto, absorvendo o conhecimento de toda a internet. É como se você pudesse ler todos os livros do mundo em uma tarde de domingo, só que sem a parte do chá e do biscoito. Esse pré-treinamento permite que os modelos tenham um entendimento geral da linguagem, que depois é adaptado para tarefas específicas por meio de ajuste fino. Além disso, os modelos se tornaram incrivelmente grandes. Estamos falando de bilhões, até trilhões de parâmetros. Isso é mais ou menos como ter um cérebro do tamanho de um planeta só para processar palavras. Esse aumento de escala trouxe melhorias significativas em precisão e capacidade de gerar texto que soa natural, mas também levantou questões sobre custos computacionais e sustentabilidade.
Para lidar com isso, surgiram técnicas como quantização e destilação de conhecimento. A quantização reduz a precisão dos pesos do modelo para economizar memória e aumentar a velocidade, enquanto a destilação condensa um modelo grande em um menor, mantendo a maior parte do desempenho. Pense nisso como transformar um caminhão de informações em um carro esportivo ágil e eficiente. Esses avanços técnicos são o que tornam os LLMs ferramentas poderosas e versáteis, capazes de lidar com uma ampla gama de aplicações, desde tradução automática até geração de código. E como veremos, eles são apenas a ponta do iceberg, com novas inovações surgindo o tempo todo. Agora que já nos deslumbramos com os avanços dos modelos de linguagem de grande escala, vamos colocar os pés no chão e discutir os desafios e limitações que ainda enfrentamos. Afinal, até os super-heróis têm suas fraquezas, e os LLMs não são diferentes. Um dos grandes desafios é a questão das alucinações. Não estou falando de ver unicórnios, mas sim de os modelos gerarem respostas que são factualmente incorretas ou completamente inventadas. Isso acontece porque eles são treinados para prever a sequência mais provável de palavras, não para checar a veracidade dos fatos. Imagine um papagaio que ouviu um boato e agora está espalhando por aí como se fosse uma verdade absoluta. Outro ponto crítico é o viés e as questões éticas. Os LLMs aprendem dos dados disponíveis na internet, que muitas vezes estão carregados de preconceitos e estereótipos. O resultado? Um modelo que pode, sem querer, perpetuar essas ideias problemáticas. É como se estivéssemos ensinando uma criança a partir de livros que não foram revisados por um adulto sensato. Temos ainda o problema do consumo computacional. Treinar e usar LLMs demanda uma quantidade enorme de energia e recursos, o que levanta preocupações sobre sustentabilidade ambiental. É como tentar alimentar um dinossauro com a comida de um hamster. Os custos são astronômicos. Além disso, há a questão da falta de transparência. Os LLMs são verdadeiras caixas pretas, onde é difícil entender como eles chegam a certas respostas. Isso complica a auditoria e a confiabilidade, especialmente em áreas críticas como medicina ou direito. É como ter um mágico que não revela seus truques e, de repente, decide fazer uma cirurgia. Por último, mas não menos importante, está a limitação de contexto. Mesmo com janelas de contexto grandes, os modelos ainda têm dificuldade em lidar com informações de longo prazo ou atualizar seus conhecimentos com eventos recentes. Pense neles como bibliotecas que fecharam as portas em 2021 e não aceitaram mais livros novos desde então. Esses desafios são oportunidades para inovação e aprimoramento, e a comunidade de inteligência artificial está trabalhando incansavelmente para superá-los. Afinal, o objetivo é tornar esses modelos não apenas mais poderosos, mas também mais responsáveis e seguros. Vamos agora explorar as aplicações técnico-científicas dos modelos de linguagem de grande escala, esses verdadeiros faz-tudo do mundo digital. Eles têm se mostrado ferramentas incríveis em uma variedade de campos, ajudando profissionais a resolver problemas complexos de maneira mais eficiente. Para começar, temos o auxílio à programação. Imagine ter um assistente que entende o que você quer programar e sugere códigos inteiros ou corrige seus erros. Ferramentas como o GitHub Copilot utilizam LLMs para fazer exatamente isso, tornando o desenvolvimento de software mais ágil e menos propenso a falhas. É como ter um colega de trabalho que nunca dorme e sempre tem uma resposta na ponta da língua. Na pesquisa científica, esses modelos podem ajudar a resumir artigos complexos, explicar conceitos em linguagem mais simples ou até sugerir novos experimentos. Pense neles como um bibliotecário super inteligente que já leu todos os artigos e pode te contar os principais achados enquanto você tomar um café. Na área da saúde, os LLMs estão sendo explorados para resumir informações médicas, extrair dados de prontuários eletrônicos e até auxiliar médicos com referências rápidas. Eles podem atuar como assistentes em exames padronizados ou responder a dúvidas de pacientes, sempre com supervisão humana, claro, para garantir que não haja nenhum diagnóstico feito por um robô com diploma de papelão. Em educação, os LLMs podem se tornar tutores inteligentes, respondendo perguntas, explicando soluções passo a passo e ajustando o nível de detalhe conforme necessário. Eles são como aquele professor paciente que nunca se cansa de repetir a explicação até que você realmente entenda. Por fim, em áreas como química e biologia computacional, esses modelos ajudam na geração de descrições de moléculas, predição de reações,
análise de sequências genéticas e muito mais. Eles são verdadeiros laboratórios portáteis, prontos para ajudar cientistas a fazerem descobertas inovadoras. Essas aplicações mostram como os LLMs são versáteis e podem atuar como assistentes poderosos em várias disciplinas, sempre ampliando as capacidades humanas e democratizando o acesso ao conhecimento técnico e científico. E agora, vamos olhar para o futuro e explorar as perspectivas de desenvolvimento dos modelos de linguagem de grande escala. Parece até que estamos espiando uma bola de cristal digital, mas as tendências são bem claras e promissoras. Uma das direções mais empolgantes é a expansão para modelos multimodais. Estamos falando de LLMs que não apenas compreendem texto, mas também imagens, áudio e até vídeo. Imagine um assistente digital que possa ler seus e-mails, identificar objetos em fotos e até mesmo interpretar gráficos. É quase como ter um guia turístico que também é fotógrafo e intérprete. Outro caminho promissor são os agentes e a integração com ferramentas externas. Isso significa que os LLMs poderão se conectar com outros modelos, a bancos de dados, realizar cálculos complexos e consultar informações atualizadas na internet para alcançar o resultado que você busca. Eles se tornarão verdadeiros maestros digitais, orquestrando uma sinfonia de informações e recursos para oferecer respostas mais precisas e contextualizadas. Quem sabe vamos falar um pouco mais sobre agentes em breve. Também veremos avanços em eficiência e sustentabilidade. Novas arquiteturas e técnicas de treinamento estão sendo desenvolvidas para tornar os LLMs menos exigentes em termos de recursos computacionais. Isso significa que em breve poderemos ter modelos poderosos rodando em dispositivos menores e com menor impacto ambiental. Um verdadeiro sonho para os ecologistas digitais. No front ético, esforços contínuos estão sendo feitos para melhorar o alinhamento dos LLMs com valores humanos. Isso inclui personalização para atender melhor às preferências individuais e garantir que os modelos evitem preconceitos ou informações incorretas. O objetivo é que eles sejam assistentes confiáveis e empáticos, quase como um melhor amigo digital, sempre pronto para ajudar. Finalmente, a democratização dos LLMs está em vista. Com a crescente disponibilidade de modelos de código aberto e a redução dos custos de hardware, mais pessoas e organizações poderão treinar e adaptar seus próprios modelos. Isso promete uma explosão de criatividade e inovação, com aplicações que nem conseguimos imaginar ainda. Em resumo, o futuro dos LLMs é brilhante e cheio de potencial. Eles estão se tornando cada vez mais integrados, inteligentes e acessíveis, prontos para transformar a maneira como interagimos com a tecnologia e o conhecimento. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo dos modelos de linguagem de grande escala. Hoje, exploramos como esses modelos evoluíram desde seus primórdios, quando eram apenas ideias malucas de matemáticos curiosos, até se tornarem as potentes ferramentas que conhecemos hoje. Vimos como os avanços técnicos tornaram os LLMs possíveis, como eles estão sendo aplicados em diversas áreas para resolver problemas complexos, e também discutimos os desafios e limitações que ainda enfrentamos. É um campo em rápida evolução, cheio de oportunidades para inovação e crescimento. Mas o mais importante é que, enquanto olhamos para o futuro, continuamos a ser responsáveis, garantindo que esses modelos sejam usados de forma ética e sustentável. Afinal, queremos que a tecnologia nos ajude a construir um mundo melhor, não é mesmo? Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu durante essa conversa e que agora se sintam mais preparados para entender e explorar o universo dos LLMs. Agradeço a todos vocês por nos acompanharem até aqui. No próximo episódio, vamos continuar nossa aventura pelo mundo da tecnologia. Então fiquem ligados. Até lá, cuidem-se e continuem curiosos. Tchau, pessoal! Esse podcast foi gerado utilizando a plataforma Castflow. Acesse www.castflow.app e descubra como é fácil.